Pois é, uma boa noite aí, pessoal. Nós estamos chegando com mais um Sem Limites e nós vamos conversar hoje sobre o funcionamento do projeto das policlínicas regionais da Bahia, dando ênfase especial à policlínica regional que funciona em Jequié para os territórios do Médio Rio das Contas e Vale de Ciriçá, né, que eles são atendidos aqui, as prefeituras conveniadas. E nós estamos aqui com a diretora da Policlínica Regional de Jequié, Inês Beatriz Oliveira Lopes. Isso. Ela está conosco e vai nos falar sobre o funcionamento da Policlínica e como esse projeto, um programa, melhor dizendo, do governo do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, com as prefeituras, vem funcionando aqui na nossa região. Uma boa noite. Boa noite, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, dona Inês, fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, de formação, né, com pós-graduada, a gente já acompanhou aí um pouco da sua vida com especialização. Mestrado em políticas públicas. Pois é, acompanhamos aí sua vida profissional e esse trabalho da Policlínica que a gente quer passar ou repassar para os nossos ouvintes mais conhecimentos, como funciona, o que é que realmente visa e vem sendo praticado pelas policlínicas, em especial essa daqui, que a senhora é diretora. Como é que ela funciona, como é que esse rateio e participação dos municípios, quantos são os municípios? São 28 municípios e o funcionamento da Policlínica ele é todo organizado junto com essas secretarias municipais de saúde. Então, os pacientes eles vão ser identificados, né, na atenção básica. A necessidade deles de virem até a Policlínica geralmente surge na atenção básica. O paciente vai até a secretaria de seu município, a Secretaria de Saúde, e agenda o seu atendimento na Policlínica, seja para uma consulta ou um exame, ou até mesmo um procedimento cirúrgico que nós fazemos pequenas cirurgias. Então, esse paciente já chega na Policlínica com seu horário agendado, ele pode fazer uso do transporte também, que nós temos 13 micro-ônibus que saem diariamente dos municípios, a depender, né, se ele indicar essa necessidade. Então, é bem sincronizado o trabalho da Policlínica com o trabalho dos municípios. Inês, nós essa semana lhe entrevistamos, né, semana passada, melhor dizendo, na Rádio Povo, e eu tenho buscado, assim, trazer alguns esclarecimentos à comunidade. Quando fala policlínica, muitas pessoas imaginam que é uma clínica, um hospital que funciona pronto, com portas abertas para atendimento. Gostaria que a senhora deixasse isso explicado, entendido pela população, não apenas local, regional, como é que realmente é o encaminhamento de pessoas para a policlínica. Isso é muito importante, a gente está sempre reafirmando, porque nós não temos, por exemplo, uma estrutura para atendimento de emergência. Então, se a pessoa, às vezes, passa mal e se dirigir à policlínica, ela não vai ter a estrutura necessária para o atendimento que ela precisa. Então, é muito importante que as pessoas entendam. A policlínica é um local que tem vários especialistas e que atende por horário agendado a partir da demanda da Secretaria Municipal de cada município consorciado. Então, né, repetindo, o paciente que precisa, que deseja ir até a Policlínica, ele deverá procurar a Secretaria de Saúde, em primeiro momento. Né? Não tem como agendar... A Secretaria de cada município, de cada município, né? Se eu moro, vamos supor, vou chutar aqui, não estou pensando especificamente em ninguém, mas vamos supor, se eu moro em Itagi, eu vou buscar a Secretaria de Itagi. Se eu moro aqui em Jequié, eu vou buscar a Secretaria de Jequié. E esses municípios, com relação, eles são pactuados, né? Uma espécie de um convênio. Isso, na verdade é consórcio. Consórcio, certo. Eles são consorciados. Então eu perguntaria assim a senhora, a quantidade de exames, por exemplo, procedimentos que esse município tem direito a fazer mensalmente, isso é baseado em quê? É no que ele... paga no que é a parte dele? Tanto o pagamento como o número de procedimentos, exames e consultas, ele é baseado na população. Então, municípios maiores têm direito a mais procedimentos, a mais consultas e também pagam mais por esses serviços. Perfeito. Então, ele tem um teto, logicamente, né, uma quantidade, e ele só pode, para cada especialidade, enviar esse número de pacientes. Nós temos, na realidade, uma previsão mensal do número de procedimentos que cada município terá direito. Sendo que já tem algum tempo, isso foi acordado com os secretários de saúde, de que as vagas ociosas poderiam ser disponibilizadas para os municípios que não têm mais vaga.
Então, todos os dias, nós observamos a agenda de todas as áreas, de todas as especialidades e exames, e aquelas vagas que não estão ocupadas para o dia seguinte, a partir das 15 horas, ficam disponíveis para aqueles municípios que já não têm mais vaga. Dessa forma, nós conseguimos melhorar bastante, porque às vezes o município pequeno só tem direito a 1 ou 2 cotas para um determinado exame, e com esse procedimento que nós adotamos, esses municípios conseguiram ter acesso a muito mais vagas do que no início. Isso favoreceu bastante os municípios pequenos. Eu pergunto assim, Aria, senhora, a curiosidade é grande. Vamos supor, nós temos aí que a senhora chutou um nome, falou o nome de um município, Itagia, eu vou falar certo. Outro, vamos supor aí, Manoel Vitorino. Certo. Manoel Vitorino também é dos consorciados. Também faz parte. Ele tem um determinado exame que é oferecido, que ele não precisou fazer aquele mês, não apareceu ninguém agendando. Ele pode abrir mão disso para um parceiro, um consorciado prefeito também, que diga, abra mão e exatamente. Pode, sim? Pode. Agora sim, a gente faz tudo formalmente. Então, a gente pede que o município mande um e-mail ou um ofício informando que ele está cedendo determinada vaga para o outro. Porque aí, dessa maneira, ninguém fica preocupado. A Inês está fazendo uso das vagas pela forma que ela quer. E não, a gente utiliza as vagas pensando justamente em não deixar nada sem ser utilizado, né? A busca diária de não permitir desperdício de atendimento, porque, afinal de contas, uma consulta de especialidade é uma coisa, né, difícil de um município dispor, um exame difícil, então a gente não pode permitir desperdícios. No começo, no funcionamento da policlínica, a gente não tinha essa autorização por parte dos secretários de disponibilizar essas vagas, como a gente falou agora sobre as vagas ociosas, e acabávamos perdendo muito. Então, chegamos à conclusão de que o consórcio, né, que desde o início deveria ter essa visão, o consórcio é basicamente uma solidariedade entre os municípios e o Estado. Então, um município pequeno não vai conseguir ter um tomógrafo, não vai conseguir disponibilizar tomografia. Ele se une com outros municípios, ganha força, né, potência financeira, e aí ele dispõe de um tomógrafo. Se eu não vou utilizar e eu não cedo para o município que precisa, eu estou desperdiçando um recurso que é de todos. Então, o consórcio é como se fosse uma sociedade, nós estamos mais acostumados, né, com esse termo, uma sociedade entre os municípios e o Estado. Desse modo, eles são donos de tudo que nós produzimos na policlínica e eles podem compartilhar. A única questão que nós temos muito cuidado é de formalizar isso para depois, né, não haver desconfiança. Ah, Inês, por que você deu a vaga para tal município e eu não tinha autorizado? Então, a gente tem muito cuidado com isso também. Esse programa, da forma que ele foi concebido, ele também faz parte tem um consórcio de saúde, que tem presidente, é um prefeito que preside atualmente, é o prefeito de... Patrick Lopes, né, de Itaúna. Ele é o presidente do consórcio. Exatamente. Agora eu pergunto assim, 2 anos, né, que foi... Isso, nós vamos completar 2 anos em dezembro. A senhora tem os números de atendimento nesses 2 anos? Temos, nós atualizamos até da entrevista que nós tivemos lá na rádio para hoje, né, eu fiz questão de atualizar esses dados. Então, nós temos aqui em oferta, porque na realidade, como eu falei, a gente tem os faltosos, a gente tem, né, vagas ociosas, e no início a gente não tinha esse controle tão grande dessas vagas. Nós temos como ofertados 173.230 procedimentos entre consultas e exames. Dessa oferta, efetivamente realizados, são 100.058. Então, veja a diferença muito grande, né, que expressa a questão das faltas, que infelizmente nós temos. O que seria essa falta? A pessoa marcou, a pessoa marcou e não veio, veio, né, por algum motivo. Existem também situações em que o paciente não fez o preparo adequado para determinado exame, então a gente recomenda, faz reunião com os reguladores, endoscopia, tem que vir em jejum, se for um exame com sedação, com contraste, tem que trazer exames prévios, e às vezes o paciente chega sem esse preparo. E essa questão que eu comentei antes da vaga ociosa, da gente disponibilizar, da gente buscar ocupar, é justamente um movimento para evitar isso, para evitar esses desperdícios que nós tínhamos no início muito mais fortemente do que agora. Então, esses dados que eu estou lhe dando, desculpe, já são desde o início, desde 2018 para cá. Talvez se a gente fosse fazer uma avaliação em cada ano, esse número de faltosos, né, fosse menor. Bem, com relação aos exames, quais as especialidades que dispõe a Policlínica DigiCare
para atendimento a esses pacientes? Nós temos, né, a tomografia, raio-x, né, que as pessoas chamam mais raio-x, radiografia, endoscopia, a ressonância que é feita no Prado, no Hospital Prado Valadares, mas o paciente ele é agendado pela policlínica e vai até o hospital. Temos os testes de esforço, o que a gente chama de teste ergométrico, mais conhecido como teste de esforço, e que muitas vezes a gente percebe que a demanda ainda não está sendo totalmente ocupada, a oferta, na verdade, né, está precisando de mais demanda em testes de esforço. Eletrocardiograma, ecocardiograma, que até onde eu sei, pelo SUS só faz lá na policlínica, aqui na região, o ecocardiograma. Eletroencefalograma e mapa e Holter. Esses são os exames feitos lá na São os exames feitos. Além deles, nós temos também as biópsias, né, que aí já são pequenos procedimentos cirúrgicos, mas que têm finalidade também de avaliação, diagnóstico, né? E, enfim, de exames são os chamados exames de imagem, né? Os exames de imagem e os exames gráficos. Sim. Porque o eletrocardiograma, né, já é mais visto como gráfico. Esses exames hoje, eles são acompanhados por médicos em cada especialidade, ou tem o técnico e também tem a revisão, ou seja... Na verdade, o laudo, sim, o laudo, ele é feito pelo médico. No caso, a endoscopia é exclusivamente feita pelo médico. E, no caso de exames com contraste, são acompanhados pelo médico. Mas o médico, no caso, ele tem que comparecer, ele tem que todos os dias estar na policlínica? No caso de endoscopia e de tomografia com contraste, sempre o médico ele está presente. Agora, existem exames que são feitos pelos técnicos de enfermagem, devidamente treinados, e que são laudados pelos médicos. Por exemplo, o eletrocardiograma. Ele é feito pelo técnico e depois é laudado pelo médico. Para fazer o laudo. Exatamente. Perfeito. E quais são aquelas especialidades que vem buscando, mas não vem conseguindo? Tem vaga, mas não tem um profissional disponível. A mais difícil de todas até o momento é o angiologista, né? Na região são poucos, os profissionais já bastante requisitados, e aí a gente tem dificuldade de disponibilizar o tempo, né? Eles têm dificuldade de disponibilizar o tempo para a policlínica. Tivemos a neurologista que recentemente se desligou e a gente ainda não conseguiu substituir. E uma boa notícia é que na nossa seleção simplificada que está em curso, nós tivemos um candidato oftalmologista que era uma demanda que já também, né? Eu até conversava com a senhora, me chamou a atenção, eu falei, Giquete, tem muitos oftalmologistas no momento. Já foi o tempo que tinha 1, 2, hoje tem muitos. Mas disponíveis, com tempo para isso, não tem, né? Porque ele tem outras atividades particulares. Com certeza. Na verdade, assim, em algumas áreas, né? Às vezes são poucos profissionais ou os que existem já estão com sua rotina totalmente ocupada e tem essa dificuldade de disponibilizar o tempo. Sim, é um programa, diríamos, novo, né? 2 anos que ele foi implantado, diria até que é uma fase assim de uma adaptação, né? Dos municípios se inteirarem melhor. Mas a senhora me falava até lá na nossa entrevista anterior que existe uma espécie de uma pesquisa, uma checagem, né, da população, aquela que é o alvo principal, que é a população atendida. Exato. E existe uma satisfação nesse tipo de procedimento? Eu até fiz questão de trazer aqui o relatório da nossa pesquisa semestral. Sim. A pesquisa é feita mensalmente. O nosso objetivo é alcançar pelo menos 10% dos pacientes atendidos a cada mês. E aí, esse relatório, ele traz uma síntese do que foi o primeiro semestre e trouxe também um relatório de julho. Então, assim, nós temos um formulário, né, que pode ser visto aqui, em que nós perguntamos 5 aspectos. Se a pessoa está satisfeita ou insatisfeita com o atendimento da recepção, porque nós entendemos que é muito importante, né, não apenas o atendimento do profissional de saúde, mas desde o momento que ele chega. Né, então, a gente pergunta se está satisfeito com o atendimento na recepção, atendimento do profissional de saúde, a estrutura da policlínica, porque também é importante, né, o bem-estar no lugar que nós estamos, a higiene do ambiente e o transporte no micro-ônibus, porque grande parte dos nossos pacientes utilizam o transporte. E são quantos micro-ônibus? São 13 micro-ônibus, sendo que um reserva. Fica sempre a substituir. Isso, então todos os dias temos 12 roteiros com esses ônibus. Então aqui nós temos informações gerais, né, do total relacionado com a satisfação ou insatisfação, e temos também por setores. Então, por exemplo, a nossa satisfação aqui com o atendimento da recepção variou
de 95,9% em fevereiro, né, até em torno de 94, 95, sempre girando nesses valores, 96 em maio e em junho, 95%. Então, é um nível de satisfação alto e que nós utilizamos também esses relatórios para fazer as melhorias, as correções, porque além da satisfação ou insatisfação, nós temos nesse formulário uma parte qualitativa. Então, o paciente pode também escrever livremente o que ele quiser, tanto para o elogio como para a crítica. E isso é utilizado para a gente fazer as mudanças necessárias para cada vez melhorar. Então, aqui nós temos, em relação aos profissionais de saúde, variou aqui em torno de 96%, 92%, 94%, né? Nesses meses de fevereiro a junho. Se eu estiver me alongando muito, não, fica à vontade, a gente quer entender bem esse funcionamento. Isso, em relação à estrutura, entre 96% a 94% também nesses meses, né? E em relação à higiene, variou também de 94, 92, 94 de novo. Por fim, os micro-ônibus, que variaram um pouco mais no mês de março e abril. Essa satisfação foi para 88, 83, mas que agora em maio e junho a gente já resgatou, né? Nós já resgatamos isso um pouco, estamos com 91,7% de satisfação. E aí é super importante a parte qualitativa, porque a partir dela é que eu consigo saber, fico insatisfeito por quê mesmo? Né? O que mais que os pacientes gostariam de ter? Qual é a melhoria que nós precisamos fazer? E aí, nessa hora, vem de tudo. Por exemplo, nós oferecemos o café e um biscoito. Aí o paciente coloca que queria o leite, né? Queria um chá. Ah, mas nem todo mundo gosta de café. Então, vem todo tipo de solicitação, né? Se gostou das pessoas ou não, por que não gostou, parabenizando também o governo do estado, né, pela iniciativa, o governador, falando que a policlínica foi uma grande ideia, e as reclamações também, se por acaso algum dia o ar-condicionado não estava gelando o suficiente, ou o bebedouro teve algum problema, melhoria no parquinho, enfim, vem de tudo nessa nossa parte qualitativa, e me ajuda muito na gestão da policlínica, porque aí eu posso ir corrigindo o tempo todo, né, todas essas questões que eles vão apontando. Vou fazer uma pergunta aqui para a senhora continuar a falar dessa satisfação. Certo. Um paciente, ele vem regulado de uma determinada cidade para um procedimento, ele faz esse exame. Sim. Esse exame que ele fez, ele recebe um resultado, um laudo do que fez. A parte seguinte, vamos aqui considerar, ele vai precisar de uma cirurgia, de um encaminhamento. A policlínica encerra o compromisso com ele a partir da entrega do laudo, ou a policlínica vai para esse acompanhamento, que já é a etapa seguinte, é internar no hospital, é fazer uma cirurgia? Assim, a policlínica, por ela trabalhar com 28 municípios, ela não tem como se inserir na rede para ser uma unidade encaminhadora. Só que, ao mesmo tempo, a gente não entende que o nosso compromisso se encerra com o laudo, principalmente em casos de determinadas doenças mais graves, como câncer. Então, nós temos hoje um assistente social na policlínica só para cuidar disso. Apesar da policlínica não encaminhar, mas a gente monitora junto ao município se esse paciente já teve acesso ao tratamento, que tratamento foi esse, onde ele está. Então, essa assistente social, ela sabe quem é que está, por exemplo, no Hospital Aristides Maltês, quem está no Hospital da Mulher, quem foi atendido em algum hospital regional. Então, ela tem esse monitoramento e ela acompanha, e quando alguém tem dificuldade de conseguir o acesso, ela já traz, eu procuro conversar com o secretário de saúde, procuro conversar com a equipe da Secretaria de Saúde do Estado, para que eles possam nos ajudar a fazer o tratamento o mais rápido possível. Perfeito. Inês, outra questão também, a curiosidade aumenta na medida que você vai explicando, né? E a gente pergunta assim, o paciente, ele é de um município, vamos supor, ele é de Jiqué ou de qualquer outro desses municípios, vão 28 no total. Ele procura a Secretaria de Saúde do seu município, ele é encaminhado para Jiqué, mas ele tem chance de fazer algum exame também na sua cidade. Certo. Né? O Jiqué tem várias outras formas dele fazer, vai na Secretaria de Saúde, consegue lá um jeito de encaixar e fazer um exame fora da policlínica. Ele pode fazer isso, vocês acompanham isso, ou isso não tem nada a ver com o trabalho de vocês? Alguém que já fez o mesmo procedimento?
Na realidade, Sim. o município é responsável pelo seu usuário, pelo seu munícipe. E ele tem, às vezes, convênios, né, até com unidades privadas que prestam aqueles serviços. Nada impede que o município agende o paciente no local que ele tiver a vaga mais rapidamente. Né? Então, vamos supor, alguma coisa que tenha uma lista de espera. Ele não precisa ficar preso só agendar a policlínica, ele pode agendar em outra unidade. E, claro, se esse paciente chega até a policlínica com o laudo de outra unidade, ele vai fazer uma consulta, por exemplo, com um especialista, não há nenhum problema. Né? Não tem nenhum problema, estando com laudo, com exame, com histórico. E falar nisso é sempre muito importante também aproveitar e reforçar que os pacientes devem levar os exames prévios quando forem para as consultas. A gente observa muito que às vezes o médico não tem o que fazer com o paciente porque ele chega sem nada. O paciente às vezes até relata, olha, eu deixei meus exames em casa, esqueci. Por exemplo, risco cirúrgico, nós encaminhamos sempre para anestesiologista. E aí o paciente chega para fazer avaliação de risco cirúrgico e não traz os exames. Como é que a médica vai poder liberar o paciente para fazer uma cirurgia sem ver os exames? Então isso tudo acaba atrapalhando um pouco e atrasando a cirurgia, essas coisas, né? Porque nos últimos dias nós vimos funcionando sábados, parece, final de semana, né, que diria, Isso. assim, só vai até sexta, mas por que houve essa atividade aqui na na realidade, o que acontece? Quando a gente começou a policlínica, como a gente não conseguiu todos os profissionais, né, todas as especialidades, então ficou uma reserva que nos permitiu contratar um horário extra para que a gente possa atender a demanda reprimida dos municípios. Então, nós fazemos o levantamento de demandas reprimidas. Então, assim, quais são as áreas que os municípios têm mais pessoas aguardando para serem atendidos, e aí a gente oferta isso no final de semana. Então, nós assumimos um compromisso em Assembleia de Prefeitos de funcionar durante o ano de 2019, um final de semana por mês. Inicialmente, a ideia era um sábado por mês, mas a gente percebeu que a demanda era tão grande que o sábado por mês para atender aos 28 municípios não seria muito interessante, não seria resolutivo. Então, nós assumimos o sábado e o domingo, uma vez por mês, e nós, todos os meses, solicitamos aos municípios que atualizem uma planilha que informa quais são as áreas que eles precisam mais. Então, na nossa prática, todo final de semana acaba tendo ultrassom, todo final de semana que eu digo que a gente está funcionando, né? Para depois as pessoas não irem lá todos os finais de semana do mês. Qual é o próximo agora? O de setembro vai ser o último final de semana. Último final de semana. Então, e até dá tempo, né, para as pessoas se organizarem, os reguladores também agendarem os pacientes. Então, geralmente nós temos ultrassom no final de semana, raio-x, né, radiografia, temos endocrinologista, dermatologista, cardiologista, endoscopia, né? Enfim, consulta com gastro. Assim, algumas áreas são sempre muito demandadas, né? Então, ultrassom, dermato, endócrino são muito demandadas. Perfeito. Então, aqui nós estamos falando com a Inês Beatriz, para você que está ligando agora, que está acompanhando a partir de agora, ela é diretora aqui da Policlínica Regional, que funciona, é instalada desde que ela no bairro Mandacaru, né, ali no bairro Mandacaru, na Avenida Otávio Mangabeira. Eu pergunto à senhora, essa parte que a senhora cuida é a parte administrativa? Não, assim, a parte... É uma diretoria administrativa? Não, na realidade o que eu faço é a gestão do serviço de saúde. A parte administrativa é do consórcio. Certo. Então o consórcio tem uma diretora executiva, uma diretora administrativa, um assessor especial, que é um advogado, né, um assessor jurídico, e um técnico administrativo. Então a senhora participa das reuniões com os consorciados, com os prefeitos? Isso, é uma gestão muito compartilhada, porque existe essa equipe que dá conta, né, da rotina administrativa, mas as decisões são tomadas em Assembleia de Prefeitos. Então, qualquer decisão assim mais estruturante, ela tem que ser levada para a Assembleia de Prefeitos e após a aprovação pelos prefeitos é que o consórcio pode executar juntamente com a policlínica. Quando é realizado pela Secretaria de Saúde essas feiras de saúde, né, periódicas, acho que já teve lá mesmo na área, né? Ou não? Não, não lá não houve
houve um pensamento, uma conversa, mas não aconteceu. Aí, nesse caso, não é feita a regulação para a policlínica Não. de atendimentos. Não tem nenhuma correlação. Não necessariamente. Assim, nada impede que, caso um profissional faça uma requisição durante essas feiras, que ele vá agendar para fazer na policlínica, né? Caso, eu não sei exatamente assim, todos os serviços que acontecem nas feiras, mas o médico fazendo um atendimento e solicitando o exame, ele pode sim, depois, agendar para ir para a policlínica da maneira comum, né? Eu não conheço as demais policlínicas, nunca tive nenhuma delas, mas vejo fotos, né? Parece que é um projeto padrão, arquitetura padrão. Como é que é a instalação física? Eu diria que é uma instalação realmente apropriada, que atende bem a esses pacientes. Na realidade, muitas pessoas chegam na policlínica perguntando assim se é pago, quanto é, porque a estrutura é tão bonita que as pessoas às vezes nem associam ao serviço público. Infelizmente, né? Porque eu sempre bato também nessa tecla que o serviço público ele tem que ser de excelência, tem que ser bonito, tem que ser limpo, e é nisso que a gente trabalha todos os dias. Então, a policlínica, ela vem de um projeto, né, que foi feito com base numa ideia lá no Ceará. O governador assumiu essa proposta por entender que realmente ajuda a fazer o elo entre a atenção básica e a atenção terciária. Então, o diagnóstico era um gargalo na Bahia, né? E a estrutura toda é padronizada. Entretanto, com a experiência, as policlínicas mais recentes, né, inauguradas, já têm algumas diferenças estruturais. Desculpe. Perfeito. Já tem algumas diferenças. Então, assim, com base no que a gente foi observando que poderia ser melhorado, a estrutura também já foi modificada e melhorada. Certo. E nós vamos aqui mandar um abraço para alguns espectadores, né, pessoas que acompanham aqui a JR Rádio Web, a JR Rádio, que você também acompanha a nossa programação também todos os dias. Nós estamos aqui com os demais programas. E você tem aqui, nós estamos aqui com o Isaac Sampaio Neto, obrigado a você, Isaac, Canrobé Almeida, Nilda Carvalho, Antônio Carlos Sabarrito Dávila, Heloísa mandando uma boa noite para a gente, Vera Pereira, Cleito da Hora, Fábio Costa Coqueiro. Fábio, a gente faz a referência aí que ele é presidente do Observatório Social de Jequié, né, que é um órgão de controle social, Valdemir Vidal, que é radialista, Zu Sintra Pereira, Humberto Silva e muita gente também compartilhando através do Facebook, os seus vários Facebooks aí que estão abertos, o pessoal compartilhando. Nós estamos falando justamente dessa estrutura da policlínica. A senhora chegou aqui dizendo que tinha duas boas notícias, né? Uma já hoje eu estou muito feliz. Sim. Porque... Quais são essas boas notícias? Uma já deu, que foi a questão Então são dos três. Contratos. Três? Vamos saber quais são. Na verdade, assim, nós temos vários profissionais que são contratados por seleção simplificada, que é uma seleção provisória, né? Sim. Um tempo. É um contrato de 1 ano, renovável por mais 1. E muitos dos nossos profissionais já vão vencer os seus contratos no início de 2020. Pode ser renovado? É isso. Eles já tiveram a renovação sim. E aí vão encerrar. Então, havia uma preocupação muito grande da gente conseguir disparar uma seleção pública de um contrato definitivo, para que a gente não tenha descontinuidade, já que a gente não pode manter renovação de contratos provisórios. Então, nós solicitamos ao consórcio e ele, junto ao Cefet, a Fundação Cefet Bahia, solicitou a abertura desse concurso. A previsão era que ficasse disponível em outubro, só que hoje já foi publicado o edital, então eu fiquei bem feliz, radiante mesmo, porque a grande chance, né, de a gente contratar essas pessoas antes mesmo, né, ou durante o momento de Quer dizer, um desligamento. médico que esteja atualmente já encerrando o contrato dele com essa seleção simplificada, ele tem a possibilidade, a chance de permanecer. E nós temos, inclusive, profissionais muito interessados em permanecer na policlínica, que já estavam me cobrando esse processo seletivo, né? E que estão atentos, estudando, porque o que acontece com esse processo seletivo? Não é só medicina. A prova também contempla as questões das políticas públicas, então SUS, né? Legislações do SUS e a questão que eles chamam de conhecimentos gerais. Ele que já está, ele vai disputar uma vaga com outro que vai tentar pela primeira vez da mesma especialidade. Exatamente. Ah, sim, perfeito. Então, assim, e tem a questão da prova de português também. Então, assim, os médicos estão, né, se atualizando para fazer essa prova. E a felicidade é porque saiu rápido, a Fundação Cefet
conseguiu trabalhar muito rápido para poder colocar esse edital na rua, e isso faz com que a gente tenha a chance de não ter descontinuidade dos nossos serviços. Perfeito. No início do Qual ano. É a segunda e boa a outra notícia? boa notícia também hoje, logo quando eu estava saindo para vir aqui, a equipe da SERB avisou que tinha terminado as instalações, porque nós conseguimos um poço artesiano que vai nos permitir ter água para todo o nosso jardim, que é enorme, né? Não sei se vocês já observaram. Já. Nós temos uma área grande de jardim, que também é muito importante, a gente está num lugar bonito, agradável, mas ao mesmo tempo que o custo para a gente cuidar desse jardim, manter sempre irrigado, é muito alto. Então, a gente conseguiu, por meio, né, do governo do estado também, o secretário de saúde, que foi sensível à nossa solicitação, junto à SERB, para instalar um poço artesiano. Tivemos muita sorte. Vai ser só para auxílio de jardinagem, por exemplo, a limpeza, higiene, serviços, né, que não vai ser usado para água, por exemplo, para uso humano, nem para procedimentos de saúde, mas para todo o processo de higienização pode ser usado, e essa questão do jardim, que é realmente muito grande. Então, isso gera para nós uma economia, né, porque não podemos usar o dinheiro para água, para o jardim, já que a gente tem que fortalecer mesmo os serviços de saúde, né? O orçamento do consórcio é um orçamento enxuto, então a gente tem que buscar sempre meios de economizar. Esse orçamento ele é aprovado para todo o exercício? Anualmente ele é aprovado em Assembleia de Prefeitos. Dali não sai nada, né? Fora dali não sai nada. Tudo para mudar tem que ser levado para a Assembleia de Prefeitos. Então, por exemplo, laboratório. Nós temos um laboratório terceirizado que faz todos os exames de sangue e as biópsias, né? Então, a gente percebeu que o aumento da demanda para o laboratório e do valor previsto era uma realidade. Então, nós levamos isso para a Assembleia de Prefeitos e aprovamos um valor dentro da realidade, para a gente não deixar de fazer os serviços. Aí vocês fecham esse exercício no final do ano? No final do ano. Tem período assim de férias da policlínica, de ficar um período com as atividades paralisadas? Esse é um dilema, porque assim, a gente percebe que existem momentos que a policlínica tem uma queda, né, que as pessoas faltam, por exemplo, próximo ao Natal, final de ano, e próximo ao São João. Então, foi levado também para a Assembleia de Prefeitos para discutir uma possibilidade. No ano passado, nós fizemos férias coletivas no final do ano, e o restante das férias, cada profissional ajusta conforme a sua vida pessoal, né? Seu interesse pessoal. Esse ano, em Assembleia, foi decidido 15 dias de férias coletivas a partir do Natal. Então, a gente fecha no final do Natal até o iniciozinho de janeiro. E os outros 15 dias, os profissionais vão poder escolher. Agora, nesses municípios, a exemplo até cita de que é com uma proporção maior, mas também com um número maior de pessoas. E a senhora, logicamente, que tem um levantamento da situação, conversando até com os próprios consorciados prefeitos. Existe assim, uma demanda reprimida de exame muito grande, assim. Nós temos um exemplo, estou falando tudo em termos de exemplo. Nós temos aqui 30 pessoas para fazer determinado exame, a gente só tem o direito a 2 e ainda tem muita gente para fazer. Existe muito isso? Ultrassom, por exemplo, parece que não acaba nunca. É uma demanda que cresce. Por exemplo, o primeiro momento que nós fizemos o levantamento para o final de semana eram 3.000 e poucas pessoas. Hoje eu fui observar essa mesma lista, já tinha mais de 5.000 pessoas. Aí a gente fica se perguntando, realmente tem 5.000 pessoas esperando para fazer ultrassom? Ou os municípios estão indicando mais, que é para poder forçar mesmo a presença, né, a disponibilidade do ultrassom no final de semana. De qualquer modo, seja 3.000 ou 5, já é uma demanda muito grande. Endoscopia, a lista de endoscopia eram mais de 1.000 pessoas. Então, existe, de fato, algumas áreas reprimidas mesmo, né, e que a gente tenta ao máximo atender. Por exemplo, hoje nós temos 3 profissionais que fazem ultrassom na policlínica e mais o radiologista que vem assumindo um turno de ultrassom. E mesmo assim, essa lista continua grande. A gente não pode dizer que 100% de resolutividade desse problema. Saúde é frequente, é constante, mas eu vejo, de certa forma, assim, um avanço muito grande. Né? Eu me lembro que esse tipo de... Alguns exames que a senhora citou aí, gráficos e de imagens, são exames que não se fazia mesmo, né? Tinha que esperar uma disponibilidade de uma clínica particular, essa coisa toda. Hoje já faz SUS, aqui mesmo, né, em Jiqué, para quem é morador de Jiqué,
ou de cidades vizinhas que não precisam ser levados, o paciente levado para Salvador, né? É isso mesmo. E a gente fez até um levantamento com os reguladores e secretários de saúde, porque o Tribunal de Contas solicitou ao consórcio alguma comprovação da eficiência, eficácia e efetividade da policlínica. Então, como nós tínhamos que responder isso rapidamente, porque na verdade isso exige um estudo, né, uma avaliação, mas precisávamos responder rapidamente, eu fiz um questionário para os reguladores e os secretários de saúde, perguntando a eles, entre outras coisas, assim, quais são os serviços da policlínica, né, os serviços que a policlínica dispõe, que não existem no seu município, ou que você não teria acesso se a policlínica não existisse, mesmo considerando as pactuações entre os municípios. E aí, para nossa surpresa, mapa, router, né, que não é nem a questão do equipamento mais caro, mas não tem disponível nos municípios. Eu acredito que um aparelho desse numa cidade onde não tem uma cidade menor, é totalmente ocioso, né? O custo tem essa dele, questão, né, de estar ocioso, né, com certeza, mas também não sei explicar totalmente por que não existe, porque assim, às vezes entre 28 municípios, somente 2 têm. Então, existem municípios maiores que talvez pudessem, né, dispor desses equipamentos. A senhora tem fácil a relação de quais são esses 28 municípios que demandam aqui para a Jiqué? Não lhe né? trouxe hoje. Mas são Deixa eu ver 28. se eu localizo aqui em algum documento. São diria, 28. 28 são aqueles prefeitos que conveniaram, né? Que Isso, na verdade, são todos os 26 municípios da região de saúde de Jequié, mais o Batã e o Baitaba. Certo. Esses são os conveniados aqui com a Policlínica de Jequié. É. Logicamente, temos Policlínica aqui próxima, em Itabuna, né? Temos e tivemos a inauguração. Conquista. Não, na verdade, Itabuna ainda vai inaugurar. Ainda vai inaugurar. Nós tivemos a inauguração de Conquista recentemente. Conquista recentemente. 100 e poucos quilômetros. Né? Mas pacientes da região aqui não tem nada a ver para ir para Conquista. Não tem essa ligação, né? De forma alguma. De forma alguma, né? Cada um na sua. Não dê a ideia. Não dê a ideia, cada um na sua. Até porque, como a gente coloca sempre que eles são previamente agendados, não tem nem como irem para a Conquista. Sim. Né? Porque não teriam o horário reservado. Porque no caso de tratamento oncológico, por exemplo, a Prefeitura de Jiqué é pactuada com Itabuna. Não é isso? A regional na Itabuna? É Itabuna. A Prefeitura de Jiqué manda para lá. Por enquanto, o centro de referência, né, de câncer é Itabuna. Mas eu tenho notícias assim de que existe um serviço aqui em Jequié pleiteando. Não sei se seria convênio, mas pleiteando esse cadastro para fazer aqui no SUS mesmo. É uma coisa que a gente sente muito, porque assim, nós temos buscado fazer com que a pessoa saia da policlínica com todos os exames que ela precisa para poder ir para o tratamento, no caso do câncer. Então, vamos supor, o paciente chega para fazer ultrassom e o médico percebe que existe ali um alto risco de que seja, né, uma neoplasia. Ele solicita a nossa assessora técnica a possibilidade de fazer outros exames no mesmo dia. Nós não fazemos nada por nossa conta, a gente entra em contato com o município, se tiver a vaga ociosa, o próprio município agenda. Se não tiver a vaga ociosa, a gente conversa com o profissional e pede que faça um atendimento extra. Isso é totalmente extraoficial, na verdade, demanda a nossa negociação com cada profissional. E aí, os nossos profissionais já estão muito engajados nesse processo, a gente não tem praticamente nenhuma dificuldade, a gente consegue que uma pessoa faça, por exemplo, ultrassom, mamografia e às vezes até a biópsia no mesmo dia, se o profissional estiver na casa. Fez a consulta com o mastologista, o ultrassom e a biópsia. E às vezes precisa de uma radiografia para fazer cirurgia. Então a gente também consegue, ou dentro de poucos dias. Por quê? Porque a gente sabe que câncer não espera, não é? E que a gente quer que esse paciente saia de lá praticamente pronto. Gente, isso é uma riqueza muito grande, que às vezes a gente não consegue nem mesmo na unidade, numa situação, né, de um serviço privado. Eu falo isso por experiência própria, né, que eu tenho pessoas da minha família que tiveram câncer de mama e que não conseguiram fazer todos os exames dentro de poucos dias, né? Ficaram em torno de um mês para conseguir fazer todos os procedimentos até chegar ao tratamento. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu sou, assim, meio envaidecida, porque eu acho que a gente consegue fazer dentro do Sistema Único de Saúde algo muito bom para as pessoas e que às vezes a gente não conhece, não valoriza. A policlínica, ela funcionando, eu vi até uma reclamação essa semana
do secretário Fábio Vilas Boas, com relação à União, que tem um repasse de recursos que eu não tinha conhecimento, mas tem sim. Tem até ele falando que esse repasse nesse atual governo não estava sendo feito, então ele reclamou de alguma coisa desse tipo, que ele considerando que é um programa tripartite, né? União, Estado e municípios. Mas a Policlínica, ela, não sei se é uma explicação até para o presidente do consórcio, mas ela funciona, os seus custos hoje, exclusivamente com a participação dos municípios. A Policlínica não recebe recurso federal. Não é? Ela trabalha só com recurso estadual e dos municípios, né? Então, desde o início é um consórcio, porque o consórcio ele pode ocorrer de diversas formas. Ele pode ocorrer somente com municípios, entre o estado e os municípios, de um estado com outro estado. A União, então, entenda-se que é só na questão do SUS, porque é do rateio dos recursos do SUS, né? O SUS, ele preconiza que o financiamento seja tripartite. Então, tudo tem que ser com uma parcela do município, uma parcela do estado e uma parcela do nível federal. Mas os consórcios, eles são um pouco diferentes, porque eles são associações entre os entes federativos da maneira que cada um tomar essa iniciativa. Então, no caso do consórcio que gere a Policlínica, ele é exclusivamente só estado e municípios daqui da Bahia, né, de cada região. Então, nesse sentido, a gente ainda não tem nenhuma verba federal. Mas ele, para funcionar, o estado que já participou da construção, equipamento, né, mobiliário, essa coisa toda, o Estado ainda continua repassando recursos, ou ele já funciona, paga médico, paga os insumos que são utilizados, pessoal... Tudo, desde o início, o consórcio já previa que 40% seria custeado mês a mês pelo Estado. E 60% é custeado pelos municípios. Então, desde o início do projeto, a ideia sempre foi essa e permanece dessa maneira. Agora, a gente constrói uma base histórica, a gente alimenta o sistema de informação relacionado com faturamento ambulatorial, porque no futuro, estando com a série histórica registrada, a gente pode vir, né, a pensar nessa hipótese de pleitear recurso federal. Perfeito. Mas hoje ele não, por exemplo, não trabalha no vermelho. Não. No início a gente até teve uma dificuldadezinha, né, para poder ter todos os municípios, né, dia a dia adimplentes e tal, mas hoje isso já foi sanado. Pode acontecer um caso, município tal, o cara está lá, Bicu diz que está com dificuldade e tal, não vou repassar recurso e ser obrigatoriamente até por parte da direção do consórcio dizer, olha, está suspenso o atendimento ao município. Pode acontecer isso? Pode acontecer, até porque os próprios prefeitos vão se cobrar. Eles têm consciência disso, né? Porque o que acontece? Como é que eu pago e o meu colega lá não está pagando? Como é que eu pago? Preciso de mais serviço e, na verdade, você não paga e tem os serviços. Certo. Então, entre os próprios prefeitos existe uma cobrança e na Assembleia de Prefeitos, inclusive, eles decidiram que depois de 30 dias, se eu não me engano, são 30 dias, o município tem que ser notificado. E se ele não regularizar, a ordem é que suspenda os serviços. Aí ele vai se ver lá no povo dele, né? A população. Né? Felizmente, geralmente os prefeitos não querem que isso aconteça, né? E aí eles tomam as providências devidas em tempo hábil. Pois é, um abraço aí para Adriano Sena, Tito do Vôlei lá em Belo Horizonte nos acompanhando, Normélia Mendes Bonfim, todo o pessoal que está aí acompanhando essa entrevista que o Fábio parabeniza a iniciativa nessa discussão em torno uma discussão no bom sentido, é conhecer um pouco mais, né, da política pública e da policlínica regional, que existem vários, são quantas no total hoje? Quantas policlínicas? Quantas? São 11 policlínicas em funcionamento. Jiqué foi a terceira, não foi? Foi a quarta. A quarta foi inaugurada aqui em Jiqué. Vão completar agora 2 anos. Isso. Dona Inês Beatriz, obrigado aqui pela presença com a gente. Já temos aqui 50 minutos desse bom bate-papo. Nossa, nem percebi. Passa rápido, nós elucidamos, tenho certeza, algumas dúvidas, até mesmo nós que trabalhamos na imprensa, a gente está sempre entrevistando, mas a gente precisa conhecer mais, até para quando alguém liga, alguém fala alguma coisa, a gente tem conhecimento daquilo que a gente está, né, colocando, né? Falando, para a gente não ficar, como diria assim, voando. A gente está conhecendo, a gente conhece um pouco de cada coisa, mas realmente é um projeto que eu espero que seja uma continuidade de governo, não apenas de um governo, mas uma política pública,
né, em termos de Estado, que o Estado entenda a importância, não é aquela história, se continuar funcionando, vai lembrar do governo que criou, tem muita essa coisa, né, no setor público. Mas a gente espera que, se está dando certo, que os próximos que vierem, né, ainda tem tempo aí para o governo do Rui Costa. Eu me lembro bem que ele foi, desde o primeiro momento, um defensor ardoroso desse tipo de programa, e fez acontecer, está acontecendo, que tenha sempre continuidade. Me parece, por tudo que a senhora explicou aqui e o que eu tenho assim, acompanhado, mesmo à distância, que veio como um benefício incomensurável, não só para um município, mas para 28 em cada região. Imagine cada região nessa população que tem esse serviço, né? Com certeza. Eu quero agradecer essa continuidade. Eu acho que depende muito de pessoas, né, como o senhor, que divulgam, que acreditam no projeto. Hoje mesmo eu recebi a doutora Juliana, que é promotora aqui do Ministério Público Estadual, lá na Policlínica. Ela foi conhecer a estrutura, fomos discutir um pouco essa questão do acesso das pessoas com câncer, e eu acho que a continuidade depende muito mais da população, no momento que ela reconhece a importância e que ela passa a não abrir mão mais daquela unidade de saúde. Então, realmente, que seja uma política de Estado, não uma política de governo, né? E que a só de um período, possa, né? Que ela tenha continuidade. Que ela possa continuar. Enfim, então, agradecer a vocês e convidar mais uma vez para que vocês vão até a Policlínica. Pois é, eu tenho essa curiosidade. Vou programar aqui para dar uma chegada lá, conhecer. Eu não fui na inauguração e depois só vejo a fachada. Só vejo a fachada. Então, eu lhe convido mais uma vez para ir lá. Sim. E reforço que as inscrições, né, para o processo seletivo estão abertas de hoje até o dia 8 de setembro. Onde é que o médico, o interessado aí que está nos vendo ou acompanhando aí fora, pode, eu estou interessado. Na Fundação Cefet tem um site, né, que é Fundacão, né, Fundacão Cefet Bahia. .org.br. A prova pode ser feita... Não só médico, né? Outros profissionais. Não só médico, nós estamos também selecionando assistente social, porque a nossa é por seleção simplificada, e temos cadastro de reserva para nutricionista e várias especialidades médicas. Então, essa seleção vai ser quando? A prova está prevista para o dia 22 de setembro, pode ser feita tanto em Jequié como em Salvador. Então, às vezes, o profissional, né, está terminando a residência ou mora em outro local e pode optar em fazer a prova em Salvador. Tem aquela vaga, né? A vaga é aqui. A vaga é aqui. A vaga é para a Policlínica. É a Policlínica de Jequié, mas a prova pode ser feita aqui ou em Salvador. Então, fundacãocefetbahia.org.br de hoje, né? Por isso que eu disse que foi uma notícia feliz, de hoje até o dia 8 de setembro. Primeiríssima mão, você está acompanhando aqui na JR Rádio, Acho né? que você adivinhou, viu? Me convidou na data certa. E coincidiu que nós adiamos, né? Seria na semana passada, a senhora foi para uma reunião em Salvador, não pudemos fazer, e hoje traz essa boa notícia dessa seleção simplificada. Não é simplificada, não, é seleção pública. Pública, perfeito. Isso. Olha, corrigir aí. Então, quem interessar possa, tá aí a oportunidade, né? Isso, é só dar uma conferida lá. Repita, por favor, fundacãocefetbahia.org.br. Que maravilha. Um abraço, gente. Bom final de semana, já que o Sem Limite nós encerramos hoje. O Rony Brainer está aí com a gripe violenta. Estou sentindo aí que a coisa está complicada, mas essa temperatura não está brincadeira, essas mudanças assim, né? E Inês Beatriz, né? Ignez Beatriz. Escreve Ignez, mas fala Inês mesmo. Inês, um abraço. Ela dirige aqui a Policlínica Regional em Jequié. Um abraço, gente. Boa noite a todos.